O ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Dilma, Gilberto Carvalho, esteve em Criciúma e eu o entrevistei no sábado pela manhã, e o ministro Carvalho discorre a partir de agora sobre questões relacionadas ao impeachment e às dificuldades que o PT e os partidos da sua base estão encontrando nessa fase de julgamento do crime de responsabilidade que está sendo atribuído à presidente Dilma Rousseff. Vamos acompanhar. Ministro, vamos imaginar o melhor cenário para o PT e a base aliada ao PT, a presidente Dilma voltando ao governo. Como é que seria a questão da governabilidade num Congresso tão disposto a dificultar as coisas como a gente tem observado? Vai ser muito difícil, nós temos consciência disso, porque a guerra vai continuar. Eles tentarão entrar com outro processo de impeachment. O ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, vai tentar fazer um julgamento da chapa e caçar a chapa. Vai ser guerra. Agora, essa guerra só pode ser vencida, primeiro, com a presidenta sinalizando com clareza a opção dela pelos movimentos sociais, pelas causas sociais e a gente conseguindo responder com muita mobilização. Eu confesso que a questão interna no parlamento, propriamente, não me causa tanta preocupação, porque você sabe, os deputados, eles vão muito para onde a barca pende, para onde vai a tendência, para onde está o poder. Há um grupo grande de parlamentares que flui de acordo com seus próprios interesses e, portanto, vai para o lado onde está o poder. Então, eu não vejo grande problema na questão da correlação de forças internas. O que eu vejo é uma perseguição brutal do capital que não aceita a volta de um regime que não priorize o acúmulo da riqueza do Estado, por parte do Estado, favorecendo o acúmulo do capital. Vamos ter clareza, gente. Esse golpe não é o golpe do Temer, não é o golpe do Renan, não é o golpe do Gedel, é o golpe do orçamento, do capital, que não aceita que um governo popular inclua pobre no orçamento. O que se trata é disso, é pobre voltar a ser despesa no país e, portanto, se privilegia o investimento para os grandes negócios e começa a cortar. Tanto é verdade que em quase um mês de governo, eles já deixaram claro as suas intenções através dos projetos que estão no Senado. Nós estamos analisando cada dia a pauta do Senado, a pauta da Câmara, e os projetos têm todos uma única lógica. É a lógica de reduzir despesa pública. O que significa isso? Menos dinheiro para a saúde. Já estão falando num plano popular de saúde que, na verdade, é para quebrar o SUS, desvincular os benefícios dos pobres, viúvas, aposentados que não contribuíram com o INSS, pessoas com deficiência do salário mínimo, ou seja, vai ter um reajuste menor, perda de direitos trabalhistas. O cenário é o seguinte: a fome volta para o país. As crianças do Nordeste que deixaram de morrer por causa das nossas políticas de cisterna, de apoio do Bolsa Família, de apoio à pequena agricultura, vão ter menos recursos. Significa o quê? Significa que volta a miséria e a morte. Então é por isso que nós estamos lutando. Não é para que a Dilma volte por voltar, não é por apego ao poder. É porque tem um projeto que nós conseguimos construir, que incluiu 40 milhões de brasileiros e que agora está sob risco. Por isso que o Leonardo Boff tem razão. Se o povo soubesse o que está em jogo, as perdas que ele pode ter, não caberiam, as ruas não caberia de gente defendendo a democracia e atacando esse golpe. O senhor mencionou a vaia que o presidente Temer sofreu ontem ao declarar abertas as Olimpíadas do Brasil. Aquele público que estava lá no Maracanã não é necessariamente um público que defende a volta da presidente Dilma. Ou seja, gostaria de saber do senhor qual é a leitura que o senhor faz de uma vaia que partiu de segmentos que não estão necessariamente alinhados com esse pensamento de volta da Dilma à presidência da República. A gente tem que relativizar a história da vaia do Maracanã, porque o Lula já foi vaiado lá, a Dilma foi vaiado na abertura, mais do que vaiada, xingada, na abertura da Copa. O Nelson Rodrigues que dizia que no Maracanã se vai até o hino nacional. Então tem que relativizar. Até minuto de silêncio? Até minuto de silêncio, desculpe. Então eu não quero também aproveitar esse momento. Eu só quero dizer que, de todo modo, aquela vaia foi muito merecida, porque ele estava ali como usurpador. Quem tinha que estar ali era a Dilma e o Lula, que foi quem lutaram para que o Brasil tivesse a Olimpíada. Aquele magnífico espetáculo
que mostra o Brasil para o mundo foi construído não por ele, ele é um usurpador. Então, nesse sentido, essa vaia caracterizou, digamos, uma punição para alguém que, eu insisto em dizer, é um usurpador, é um traidor, é uma pessoa que conspirou a serviço do capital contra a maioria dos trabalhadores. Por isso merece não só a vaia, como merece ser retirado do governo. E essa questão da hipocrisia no trato dessa questão e da seletividade e nas apurações, como é que se pode demonstrar isso para que a população entenda, já que o massacre midiático cotidiano faz com que as pessoas internalizem esse sentimento de que a questão da corrupção é uma coisa mais ligada ao Partido dos Trabalhadores? Essa pergunta é importante porque ela nos faz pensar na questão do combate à corrupção no Brasil. Eu estou com um livro do Samuel Weiner comigo que mostra, ele descreve como no governo JK, Juscelino Kubitschek, funcionava a questão do comportamento das empresas, das empreiteiras em relação ao governo. É impressionante. É exatamente o mesmo esquema em que as empresas se acertam antes de uma licitação, trabalham um rodízio entre si, corrompem os governos. Portanto, há no Brasil uma tradição triste de corrupção pública e na sua aliança com o setor privado e com a imprensa. Portanto, combater a corrupção é um dever fundamental nosso. E o Partido dos Trabalhadores nasceu denunciando essa corrupção. É verdade, eu tenho que ser muito maduro para dizer isso, que o nosso partido cometeu um grande erro, porque ele naturalizou os métodos tradicionais de fazer política e acabou ele incorrendo também na corrupção. Agora, é verdade também que ninguém até agora tinha feito aquilo que o Lula fez no seu primeiro governo já, que foi liberar o processo de investigação. No Brasil, por que a privataria tucana, a privatização, que foi um crime contra o país, não foi investigada? Por que a reeleição do Fernando Henrique, que comprou votos de senadores e deputados, já está provado isso, não foi investigado? Porque não tinha acusador. O Procurador-Geral da República, que é o Acusador-Geral da República, estava amordaçado porque ele era um amigo deles. O Brindeiro foi considerado, tragicamente, como engavetador-geral da República e não procurador, acusador-geral da República. Segundo, o Lula descentralizou a PF, aparelhou a PF, que estava totalmente desaparelhada, e descentralizou. Antes os inquéritos não prosperavam, por quê? Porque estava lá um cara do Serra, que impedia qualquer investigação. E o Lula nos dizia, quase como um mantra diário, no meu governo, quem errar será investigado. Quem não quiser ser investigado, que não erre, que não roube. A partir daí, criou-se no Brasil um clima que eu considero positivo, de que ninguém mais deixará de ser investigado e preso e punido. Empresários não eram presos, políticos não eram presos e assim por diante. Agora, o que aconteceu a partir da Operação Lava Jato é uma outra questão. É que aí um instrumento adequado de investigação e de juízo começou a ser usado, rompendo o devido processo legal, rompendo as regras mínimas do direito de defesa, numa associação com alguns órgãos da imprensa criminosa, porque mal se dá a investigação, já a imprensa denuncia, o cara já está condenado previamente, e toda a arma voltada para destruir uma força política no Brasil, que era a força que agredia o capital, que restringia os direitos, os privilégios do capital, que era o Partido dos Trabalhadores e o nosso governo. Nós somos vítimas disso. Só que esta sanha desses procuradores e essa parcialidade do juiz Moro está levando agora a uma coisa muito mais complicada. Porque além de tentar destruir, não vão destruir o PT, e todo mundo achou bom, porque era contra o PT, que virou bandido e tal. Agora o que está acontecendo? Nós estamos destruindo o país, as empresas. Você podia ter feito tudo isso punindo os ladrões, punindo os corruptos, mas não destruindo uma empresa como a Odebrecht, como a Camargo Corrêa, como sintomaticamente o único setor industrial do país que não era internacionalizado, que não era controlado pelas multinacionais. E agora começa a destruir, inclusive, os bancos brasileiros. Então está começando a acontecer o seguinte, meu velho, a destruição de todo o nosso setor de petróleo e gás, com a destruição da Petrobras, das grandes empresas de infraestrutura, a benefício de quem? Do capital estrangeiro, dos norte-americanos. Então,
Se não houver um mínimo de bom senso, onde se pune quem errou, mas se preserva os interesses populares, nós vamos chegar a uma situação de enorme destruição da nacionalidade. Isso aqui vai virar o que sempre eles quiseram que fosse, uma república de bananas, uma república bananeira. O povo não está entendendo isso, não está enxergando isso. E por isso que é o nosso papel fazer essa denúncia. Dizer que o Moro é um ídolo popular é uma tragédia, porque ele, na sua irresponsabilidade, no seu fanatismo, está levando a se romper a tradição democrática da aplicação da justiça dentro dos parâmetros legais e mais, destruindo a economia nacional e a política também, porque hoje em dia tudo virou crime. Essa é a nossa preocupação. Ministro Gilberto Carvalho, muito obrigado pela entrevista.